Nós vamos falar sobre fé esses dias aí. Só que o tema de hoje é fé e razão, tá bom? O tema de hoje é fé e razão. E para introduzir essa nossa aula, nada melhor do que a gente começar esse vocábulo bíblico, porque, como está ali, né? Vocábulo bíblico. Fé é um vocábulo que a gente usa sempre, quase sempre na igreja, na vida. E a gente precisa desmistificar algumas coisas e também entregar conteúdo sobre como nós devemos pensar sobre fé. Então, fé e razão é o nosso tema de hoje, nosso estudo de hoje. Será que pode fé e razão andar junto? Então vamos lá, considerar um pouquinho, pensar sobre isso. Então, para uma primeira observação, nada melhor do que a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, para entregar a nós conceitos. E assim, irmãos, é uma aula, vamos lá, participem, viu? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é o texto célebre de fé. É onde a gente tem uma definição mais apropriada, mais clara, mais definida nas escrituras sobre fé. Então você que está anotando, quando se fala de fé, a gente sempre lembra mesmo diretamente lá no capítulo 11 de Hebreus. E logo no primeiro versículo, você tem aí uma definição. O capítulo 11 todo fala de fé. E dá muitos exemplos de heróis da fé. E logo no início ele dá uma definição. A definição é essa. Na Almeida Revista Atualizada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos ler juntos? Isso é fé, como a Bíblia diz. Tem uma outra versão aqui que eu trouxe para vocês, que a gente vai ler, que é uma versão mais clássica, a Almeida Revista Corrigida. Tem algumas... alguma modificaçãozinha aqui, apresenta alguns termos que não tem na outra versão. E vamos lá, vamos ler juntos. Então você tem lá a palavra fundamento, né? Firme fundamento, certeza. Das coisas que se esperam, da esperança, de fatos, elementos que se esperam e de coisas que não se veem, coisas concretas e coisas abstratas. Então fé tem esse ponto aí, viu, irmãos? Vamos a uma outra versão? Nova Bíblia Viva em português. Uma versão bem contemporânea. Uma versão que traz muita lucidez a um texto. É muito bom estar lendo essa versão também para quando você estiver fazendo devocional. Vamos lá. O que é a fé? Vamos ler de novo. Ficou mais claro, né? Ficou mais claro para a gente. Mas vamos lá. Logo, a fé, analisando aí nesse texto que a gente viu, em versões diferentes, a fé diz o que a Bíblia diz. A fé diz o que a Bíblia diz. Então é um conceito que você tem que guardar no seu coração. A fé, ela diz o que a Bíblia diz. A fé diz o que a Bíblia diz, certezas e convicções de elementos tangíveis, palpáveis, concretos ou não. Então a fé comunica essas coisas.
duas esferas, irmãos. A fé trabalha no ambiente ou ambiência do que é visível e do que é invisível. Coisas concretas e coisas abstratas. Fé tem essa esfera, esse ambiente. Fé transita nesses dois mundos. Fé não é só coisa do sobrenatural, coisa de se arrepiar. Fé é coisa lógica. Então a gente precisa entender que fé e razão andam juntos. E a gente vai ver isso aí no decorrer das nossas reflexões, e pelo menos hoje, propriamente dito. Então, a fé diz o que a Bíblia diz. Vamos dizer? A fé diz o que a Bíblia diz. A fé diz o que você diz? Não. Às vezes você pode estar equivocado, eu também, em certas coisas. A gente sempre vai buscar o que é fé e a resposta e o caminho dela pela Escritura, pela Bíblia. A Bíblia diz o que realmente é fé, e a fé diz o que a Bíblia diz. E ela trabalha esses dois aspectos, essas duas nuances, essas duas esferas, esses dois universos. Fé é material e imaterial. Fé é coisa visível e coisa invisível. Então tem coisas que são do campo espiritual e que você vai ter que tratar elas com fé. Tem coisas que são do campo natural, da humanidade, do ser humano, e você vai ter que tratar de maneira lógica, de maneira racional. Vamos lá. Tem alguma pergunta aí? Ainda não? A fé comunica essas duas esferas, como eu disse. Tem um homem, um grande homem no passado, um passado tão próximo nosso, é o pastor que, na verdade, é chamado de doutor Martyn Lloyd-Jones, David Martyn Lloyd-Jones. Esse homem, irmãos, foi um grande homem do século XX, um grande pregador reformista. Ele era galês, trabalhou muito na Inglaterra, ele pastoreou por quase 30 anos na capela de Westminster, uma igreja tradicionalíssima na Inglaterra, onde vários reis estão enterrados, muitas outras celebridades. Isaac Newton está lá também, Darwin está lá, o evolucionista, está enterrado lá nessa igreja da capela de Westminster, na Inglaterra. Ele trabalhou durante 30 anos lá pastoreando essa igreja. E ele também foi pastor conferencista, viajou no mundo inteiro pregando a palavra de Deus. Olha o que ele diz com relação a fé e razão. A fé é, em primeira instância, uma atividade, especialmente uma atividade da mente. Então, fé tem isso. É um trabalho que a gente faz na consciência. Então, essa perspectiva de fé e razão, Martyn Lloyd-Jones trabalhou muito bem isso. Influenciou muito na sua época a muitos teólogos, especialmente a atividade da mente. É aí que entendemos, ou que tendemos a errar. Quando chega nessa hora é que a gente para e erra. Porque a gente pensa que fé é somente coisas espirituais. E não pensa que fé é pensar, é raciocinar, é raciocínio. Fé é lógica. Então muitos erram quando chegam neste ponto. Não sabem, separam ou dizem, a razão está completamente fora da fé. Fé e razão caminham juntos. Temos tanta preocupação em contrastar, fazer esse contraste, a fé com a razão, que caímos em erros. Por causa disso, muita gente trata coisas naturais sem fé, mas precisa da fé racional para tratar de coisas racionais, de coisas naturais. Quer ver um exemplo? Você quer fazer um curso, você quer estudar um curso na sua vida, alguma coisa, você vai precisar de inteligência, sabedoria para fazer. Então você vai precisar orar e pedir a Deus que lhe dê sabedoria que desperte o seu intelecto. Você pode usar a fé para isso, na sua razão. E não dizer, não precisa disso não, é pela fé. Pela fé vai dar tudo certo. Pela fé eu vou lá e vou fazer a prova do concurso público e vou passar. Não vai não.
Não vai não. A não ser que você seja um garoto prodígio. Não vai não. Tem que se preparar, tem que preparar a cognição. Então não vá para lá dizendo que o anjo vai te revelar, que ele não vai. Anjo não é fofoqueiro, né? Chegar lá. Não vai. Então, dizemos corretamente, observe isso aqui. Dizemos corretamente que ninguém jamais pode fazer-se cristão por meio do seu entendimento. Claro, ninguém se converte por causa da razão, não é isso. A gente se converte por uma obra do Espírito Santo, por meio do entendimento. Então dizemos, logo a fé nada tem a ver com a razão. Por que a gente sabe que salvação não é por meio da razão? A gente diz logo que fé não tem nada a ver com a razão. Mas é um pensamento precipitado. Fé e razão têm o seu caminho juntos. Nesse ponto erramos. É muito importante estarmos certos quanto à relação entre a fé e a razão. Então, fé e razão andam o quê? Juntas. Você tem que ser um cristão de fé e um cristão de fé racional. Em outras palavras, a fé tem o seu aspecto completamente cognitivo. A fé não é um salto no vazio para depois você vai ver se vai dar certo. Como eu falei, a fé diz o que a Bíblia diz, a fé comunica as duas esferas, e a fé não é um salto no vazio para ver depois se vai dar certo. Isso tem outro nome, é sorte. É sorte, mas não é fé. Você vai tentar alguma coisa por sorte, vai dizer que foi pela fé? Então, fé não é um salto no vazio. Fé é um firme fundamento. Fé é certeza de fatos. Fé é coisa concreta. Fé não é um devaneio. Não é você acordar hoje pensando que vai acontecer as coisas sem você analisar os pontos e os fatos. Você tem que levar a sua mente para o raciocínio. Fé não é um salto no vazio. Fé é um firme fundamento, né? Fé e razão não devem ser vistos como algo paradoxal. Estou mostrando para vocês aqui, nesse sentido, que a fé não deve ser algo para nós como alguma coisa que... Fé e razão não deve ser alguma coisa para nós que fosse arbitrária uma à outra, ou divergente uma à outra. Não é paradoxal. Elas andam juntas, devem andar juntas. Um jogo de azar, um exemplo. Aqui ninguém faz sua fezinha não, né? Faz? Ai. Olha lá que eu vou sempre na loteria, viu? Sempre eu vou lá, viu? Sempre vou lá fazer depósito. Não vê se eu estou lá no guichê do jogo, que eu sempre vou lá, mas para fazer depósito. Então tem gente que diz que vai fazer uma fezinha, né? Tem gente que diz que é isso que vai fazer. Aí outra pessoa diz assim, acha que demonstrar fé é você olhar para uma menina, esse jovenzinho que está aí, querendo, tem uns ali atrás, né? Eu estou dizendo que tem que conversar comigo, então vive fugindo. 3 rapazes lindões. É solteiro vocês, meninos? Solteiros? Solteirões? Legal, viu? Isso é bom, meninas. Observem o arraial, né? Então, às vezes, o cabra novinho diz assim, eu gostei da menina, mas ela não é cristã ainda, é bonita, inteligente, mas eu vou namorar mesmo com ela porque, pela fé, ela vai se converter. Cuidado. Vai se dar mal. A probabilidade de se dar mal é maior. Então, as pessoas às vezes pegam essa questão e dizem isso. Ela vai se converter ou ele vai se converter. Isso não é fé. Isso daí tem outro nome, problema. E no nosso baianês é barril. Isso é barril. Barril dobrado. Como a gente diz, né? É barril dobrado. Fé não é paradoxo, irmão. Fé e razão não é paradoxo. Um outro homem aqui que eu trouxe para vocês é alguém que Martin Lloyd-Jones também leu muito.
Esse homem aí, ele foi um dos grandes compositores do passado, um poeta e teólogo. O nome dele é Isaac Watts, alguma coisa assim. Esse homem, ele compôs mais de 750 hinos. Ele foi um inglês e viveu nessa época aí do século, acho que século XVI, XVII, né? Século XVII, XVIII, século XVIII, vamos dizer. Olha o que ele disse. Onde falha a razão com seus poderes, todos, lá a fé prevalece. Quando uma razão natural não tem como explicar as coisas, é o que ele está querendo dizer. A fé vai prevalecer, mas ela vai prevalecer por meio da razão que pensa. Lá a fé prevalece e o amor adora a Deus. Que coisa linda, né? Um poema. Onde as limitações humanas, da cognição humana falha, lá a fé prevalece, a fé que pensa. Isaac dizia que a fé e a razão da fé não deve ser confundida com uma razão natural. Então, razão da fé não é razão natural, não é um pensamento natural. A fé que raciona, ela pensa no que a Bíblia diz, você lembra? A fé diz o que a Bíblia diz e te leva a pensar. E por meio das suas reflexões bíblicas, você vai tomar seus posicionamentos. A vida de fé, a fé inteligível, argumenta de forma crucial a vida e vital. Ou seja, ter fé e raciocinar com fé é argumentar de forma crucial e vital as coisas da vida. Então você não vai dizendo tudo na sua vida que é pela fé, não vai fazer isso. Você tem que raciocinar, você tem que pensar. E isso é crucial para as decisões. Tá bom? Tem alguma dúvida aí, irmãos? Estou sendo claro? Surgiu alguma dúvida aí? Vá, fala. Tem um microfone para passar para a irmãzinha? Passa aí. Pastor, eu queria que o senhor tirasse uma dúvida. Sim. Eu quero saber se a gente tem sorte em adquirir alguma coisa. Tem sorte. Mas assim, vou botar a cadeirinha aqui, viu, irmãos? Porque qualquer coisa eu dou uma sentada aqui. A gente tem sorte, sim, sorte existe. Lembra lá de Jonas que tiraram sorte? Mas Deus dirige tudo. Sorte existe, mas Deus dirige, Deus é soberano. Agora, no caminho da fé, as coisas da fé, a gente não pode levar por isso. Como eu falei, a gente às vezes quer fazer uma coisa e pensa que é sorte. E foi sorte, somente o pensamento, né? Não mesmo uma direção de Deus. Você tem sorte na vida, você segue a vida e as coisas acontecem, mas Deus dirige todas as coisas. Nem tudo é somente porque a gente pensa que deve ser. Então, a fé diz o que a Bíblia diz. Vamos lá, aqui na frente. Na vida de fé inteligível, o texto de Hebreus que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu fiquei me perguntando como é que Martin Lloyd-Jones pegou esse texto e desse texto ele começou a raciocinar que a fé é uma questão de razão. Aí nesse texto aí, acho que eu coloquei aqui. Não, aqui eu já passei, mas nesse texto de Hebreus, capítulo 11, que eu acabei de ler, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem. Essa palavra vem aqui, ela é um verbo em um grego que na nossa tradução, a gente viu ali que é a tradução da palavra ver ou vemos. Significa o que esse verbo grego, que é a palavra blepo? Ouçam aí, viu, que eu vou estar falando. Significa discernir com os olhos. Blepo significa eu estou vendo ou estou discernindo. Eu vejo ou estou vendo. Eu discerno ou estou discernindo. Mas esta palavra também, blepo, que foi traduzida para nós como ver, ela também se aplica ao discernimento e à observação com a mente.
Lá no grego tem isso aí. Então é o mesmo que você olhar com a mente, é o mesmo que você pensar com o coração. É discernir, observar, perceber, entender por meio de pensamentos ou dirigir a nossa mente para uma coisa e considerá-la com cuidado, examinando. Então, para fazer isso, somente considerando pensamentos, né, irmãos? A gente não vai conseguir chegar nisso se a gente não usar a mente, a razão. Então, se para você ter ideia de que a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, então, para você ter compreensão disso, você tem que botar sua mente para funcionar, para raciocinar. Então, esse verbo blepo aqui é mostrando para nós que a fé é você continuar vendo as coisas visíveis e você também continuar vendo as coisas espirituais com o seu coração, com o seu entendimento espiritual. É examinar. Logo, a fé e a razão, que Martin Lloyd Jones diz, é a fé da razão e não a fé natural. Ok? A fé, em Hebreus 11:1, é a fé da razão e não a fé natural. É a fé que nos leva a pensar. E por que nós estudamos fé? Por que estudamos esse vocabulário fé? Precisa ser desmistificado. A fé não é somente volição, é também sapiência. O que é volição? Sentimentos. Fé não é somente isso. Fé não é somente acreditar que foi sorte. Fé também é acreditar que sorte veio pelo conhecimento, sapiência. Deus dirigiu as coisas. Então não é somente achar, sentir, pensar. Fé também é conhecimento, raciocínio lógico. Ok? Temos que desmistificar isso. Porque normalmente a gente leva tudo para o campo somente da volição. E porque a fé é uma das 3 virtudes elementares das Escrituras. Que 3 virtudes são essas? Passa o microfone lá para o irmão Antônio, por favor. Tem uma pergunta lá que ele vai fazer. Raimundo. Fé. As Sim. pessoas que às vezes dizem que eu não tenho fé, não é descrença, não? Que não tem fé? Sim. Que eu não vou fazer isso porque eu não tenho fé. Não é falta, não é descrença nas É coisas falta de Deus, de fé. Depende, se ele está aplicando isso para o lado espiritual, é falta de fé em Deus. Se ele está aplicando para as coisas da vida, é falta de fé na vida. Falta de virtude na vida, falta de crer, de acreditar. Tá bom, pastor, só isso mesmo. Tem isso aí, viu, irmão? Que diz que não tem fé, né? Eu não não tenho tem. fé, não faço isso porque eu não tenho fé. Porque eu não acredito. Muitas vezes esse discurso de não tenho fé, eu não estou acreditando. Eu acho que não dá certo. Está só no campo do sentimento. Precisa ir para o lado não somente do lado da volição, e também para o lado da sapiência, do conhecimento. Tem que saber. Oi, pastor. Diga, filha. Então, eu entendi a questão da fé com a razão, Sim. mas muitas vezes a nossa fé ela não vai muito além da nossa razão. Tem um filme que eu assisti baseado em fatos reais, que o jovem ele acabou ficando embaixo do gelo. E a mãe dele teve uma fé muito maior do que a razão daqueles médicos. Mas eu compreendi o que o senhor falou, só essa questão. Sim, irmã. Tem isso mesmo. Tem momentos que a gente vai precisar ir além do extraordinário, do ordinário, né? E a fé nos levará para isso. Então, eu estou trazendo hoje aqui o pensamento da questão da fé com a razão. A gente vai aprender muita coisa sobre fé. Mas tem coisas na vida, uma pessoa está doente, o médico deu um diagnóstico de câncer, né, terminal. Deus pode curar alguém que está com câncer terminal? Pode. Você vai ter que exercer fé no que a Escritura diz a respeito disso. Deus pode curar. Mas também não significa que será curado, porque a gente não sabe se a vontade de Deus é para isso. Mas a gente ora com toda a fé e confiança no que a Bíblia diz. Fé é o que a Bíblia diz e não o que a gente acha. Porque aí a gente pode dizer, vai mudar, vai acontecer, eu tenho fé que isso vai acontecer, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia leva a gente a pensar a fé de maneira inteligível. Um exemplo, o pastor Bruce teve um filho que dos Estados Unidos teve um acidente de carro e ficou em coma vários dias. Mas no dia que ele teve o acidente, a mãe e o pai, o pastor Bruce e a irmã Eliana estavam em casa e aí recebeu a ligação que o filho estava debaixo da ponte no carro capotado.
Era uma outra cidade. Eles não saíram correndo para ir para lá, não, gente. Eu achei isso absurdo de primeiro momento. Mas o que eles fizeram? Vamos orar. Deus pode salvar o nosso filho. Não é eu indo lá que vai salvar ele. Eles se prostraram, oraram, não fizeram nenhum tipo de chocalhou nada, não profetizou, nem declarou, nem nada. Oraram e foram dormir. E no outro dia, quando acordaram, isso que é fé, né? E no outro dia, quando acordaram, foram procurar em que hospital o filho estava. Aí foram lá e foram saber o caso do menino. E o menino foi diagnosticado assim, desenganado. Está vegetando, vai morrer. Hoje está bem recuperado, é professor de inglês, está casado, mora no Ceará. Mas eles exerceram uma fé sobrenatural aí, né? Uma fé que vai além. Eu talvez ia sair correndo. Bia um dia caiu da mesa, eu tocando violão, ela caiu da mesa, buf, fez aquela zoada, eu Bia, peguei pelo braço, saí correndo desesperado, Érica! Oh meu Deus! Ai, rasguei a roupa, soprei, Bia! Eu não tenho essa fé do pastor Bruce, eu preciso. É Mariana, né? Mas você está certo, irmã. A fé da razão não impede som. Então a fé com a razão não impede de a gente acreditar em coisas sobrenaturais. Faz a gente acreditar nas coisas sobrenaturais como a Bíblia diz. Tá bom? Você vai chegar lá no mar querendo ir para a ilha de Taparica e vai dizer, vou botar o pé e o mar vai abrir. Eu tenho fé como Moisés. Vai, né? Vai fazer isso. Mas não impede a gente de acreditar e pedir coisas ao Senhor que estão afora ou acima das nossas condições. Mas a gente sempre vai ter com essa base aí. A fé diz o que a Bíblia diz. A gente pede o que a Bíblia diz como a gente deve pedir. Tem mais alguma pergunta? Eu sigo. 3 elementos que eu falei, né? Que a gente estuda a fé por causa disso. Agora, pois, permanecem fé, a esperança e o amor, esses 3, porém o maior destes é o amor. 3 elementos para a vida cristã, e a fé está lá, encabeçando, tá vendo? A gente estuda a fé e deve conhecer por causa disso. Ela é um dos 3 fundamentos da nossa vida espiritual: fé, esperança e amor. Tem um texto também em Lucas, na parte B, que na parte B de Lucas, é uma parábola que Jesus está falando, e nessa parábola fala a respeito de fé e fala a respeito de uma vida de oração sem esmorecer. E Jesus deixou uma pergunta muito reflexiva. Essa pergunta aí. Oi. Som. Pronto, a pergunta que o Senhor Jesus deixou para a gente está aí no verso 8. Ele diz assim: será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Será? Isso indica, meus irmãos, que o Senhor Jesus está mostrando que tanto a fé como a compreensão profunda dela cada vez mais será raro no mundo que nós vivemos. Cada vez mais será incompreensível. Essa tensão aí, fé e razão, cada vez mais vai ser desconexo na mente das pessoas. Então, quando o Senhor chegar, será que Ele vai encontrar pessoas que entendem que a fé e a razão devem caminhar juntos? A fé precisa ser desenvolvida ou ela já vem pronta? Está vendo aqui que eu coloquei para vocês? O que vocês acham? A fé precisa ser desenvolvida ou ela já vem pronta? Quem se habilita a dizer aí para mim? Precisa ser desenvolvida, né? E
Quem acha que é as duas coisas? Você já contei, né? Diga, Claudinha. Bom. Sim, sim. Isso, os dois. Boa colocação, filha. Ela disse uma coisa muito importante. Todo ser humano tem fé, né? Ele tem uma disposição, ele nasce com esse sentimento. Ele tem, Deus dá fé ao homem, fé vem de Deus, a gente vai ver isso depois. Mas todo ser humano, ele se inclina a acreditar em alguma coisa. Tem fé, ele falou, pau, pedra, em alguma coisa, no sol, lua, estrelas. Então, fé é uma coisa natural dos homens, digamos assim, está no DNA, digamos, das pessoas. Mas a fé, eu estava dizendo aqui, se ela é entregue completa ou ela é dada ou desenvolvida, né? Entregue completa ou é desenvolvida. Eu penso que são as duas coisas. Por quê? Porque a fé salvadora, ela é dada. E depois vai ter aula aqui que a gente vai explicar o que é fé salvadora. Ela é dada e ela é entregue suficientemente pronta para completar o seu serviço, que é salvar. Então, é pela fé em Cristo que nós somos salvos. Então, esse tipo de fé, como está escrito lá em Efésios 2:8, é pela graça que sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O pronome demonstrativo neutro, isso, está vendo aqui? Quando você estiver lendo lá a sua Bíblia, tem esse isto, que é um pronome demonstrativo neutro no grego. Não podemos, gramaticalmente, pegar esse isto aqui e aplicar, cadê, meu Deus, o texto? E aplicar somente a salvação, ou somente a fé, ou somente a graça. Porque ali você tem, no grego, palavras masculinas e femininas. Como isto é neutro, ele precisa se ajustar a um contexto. Tá bom? Então aqui é uma regra de interpretação. A fé salvadora, ela é o isto. O que é o isto? É tudo isso aqui, ó. Graça, salvação e fé. Isso é o dom de Deus, que já vem pronto, que Deus dá ao coração. Então fé, Jamilinha, Alex vai falar. E o isto ali, que é esse pronome demonstrativo, por isso que eu encho o saco de vocês aqui, ó, o grego, pronome, conjunção, blá blá blá, é importante. Isso que é muito importante. Então você não vai dizer que é somente a graça, ou é somente, aqui no texto, salvação, ou é somente fé. Fé salvadora é tudo isso aqui. É o isto. É o dom de Deus no coração do pecador. Diga, meu filho. Pastor, aqui em Tiago 2, né, capítulo 2, versículo 26, Sim. diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu fiquei com essa dúvida, essas obras, quais seriam? Isso aí eu vou falar depois. Mas basicamente, às vezes tem alguns... no passado, essa carta de Tiago foi difícil de ser reconhecida, viu? Inclusive Martinho Lutero não aceitava ela como canônica, não. Depois é que ele entendeu que sim. É porque Paulo, quando fala de fé, Paulo está falando muito sobre fé para a salvação. Crer em Jesus Cristo para a salvação. Você vê na carta de Romanos, você vê na carta de Gálatas, como a gente está trabalhando, você vê em Efésios. E Tiago está falando que quem tem fé salvadora manifesta esta fé através das obras. Então, a fé, as obras, não salva. Não é isso que Tiago está querendo dizer, né? Ou entrando em contradição com o que Paulo diz. O que Tiago está dizendo ali é que quem de fato é salvo em Jesus Cristo manifesta esta salvação, esta obra, este dom gratuito de Deus, através de um viver, através das obras, através da sua conduta. Então não há contradição aí. O que existe aí é perspectiva autoral. Paulo quer falar mais sobre a fé, como ela se desenvolve salvificamente, somente em Jesus Cristo. Gálatas, como eu falei, Romanos e outros. Tiago já é mais aplicativo. Aí ele quer que a gente enxergue que
uma vez salvo, e aquele que de fato foi salvo em Jesus Cristo, deve operar esta fé que ele diz professar ser verdadeira através da sua vida prática cristã. Pastor, quando os discípulos estão com Cristo e eles têm medo, e Jesus diz, homens de pouca fé, essa fé ainda não estava desenvolvida? Perfeito. A fé não tinha sido trabalhada aqui, ó. Por isso é que essa questão de fé e razão tem tudo a ver. Eu separei alguma coisa aqui próximo a isso, que a irmã acabou de colocar. Homens de pequena fé. Porque a fé ainda não tinha sido desenvolvida. Eles estavam com Jesus ali, mas eles ainda não tinham raciocinado quem de fato Jesus era. Tanto que quando Jesus chama eles muitas vezes de filhos, nos evangelhos, ele está usando uma palavra teknon no grego, que é crianças com a mentalidade ainda não desenvolvida. Então, quando Jesus usava a palavra filho, ali, ou filhos, tem alguma coisa boa aí de comer? Quando ele chegou ressuscitado na prainha ali de Tiberíades, aí diz, filhinhos, tem alguma coisa boa para comer? Esse filhinho aí é teknon, ou seja, meninos que ainda não entendem. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Homens de pequena fé ainda, né? Então, vamos lá. Se eu não conseguir concluir, irmãos, a gente continua, né? Porque eu vou ter outra aula. Então, vai em frente. Tenho 7 minutos aí para chegar mais um pouquinho à frente. Então, vamos lá, meus irmãos. Em Tiago, também tem um outro... A fé também... Deixa eu ver aqui, irmão. Se eu acho que eu passei aqui, me empolguei. A fé também tem suas atribuições no desenvolvimento de informações. Então, a gente falou lá que a fé ela é dada, entregue integralmente à fé salvadora. Mas a fé também tem esse outro argumento aqui. A fé também ela é dada para suas atribuições no desenvolvimento de informações, elementos doutrinários que vamos conhecendo ao longo da vida cristã. É isso que a irmã falou, é o desenvolvimento. Tiago 1, 3, 4. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Está vendo? É necessário que ela cresça. Fé, perseverança, sabe? É necessário que ela seja trabalhada, desenvolvida, tem que crescer, porque senão vai ficar menino a vida toda, teknon, o tempo inteiro. Então, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Que coisa maravilhosa, né? Que bênção, irmãos. Ou a gente precisa buscar isso aí. Então, é buscar cognitivamente a fé da razão. Amém? Então, tem mais aqui. Exercitamos a fé. Eu coloquei aqui algumas coisas que a gente pode dizer que ajuda a exercitar esse crescimento da fé. Primeiro ali é através da leitura da palavra de Deus, que é uma das formas de a gente exercitar a fé. Aí tem a referência em João, capítulo 20, versículo 31. Esses sinais foram registrados, escritos para serem lidos, e quando a gente lê, a gente interpreta, a gente usa o quê? A cabeça, né? Para que creiais. Usa a cabeça para chegar à fé. Tá bom? Outra coisa. Exercitamos a fé para o desenvolvimento, ou seja, a gente está aqui no campo da fé que é entregue para o desenvolvimento. A gente desenvolve ou exercita a fé ouvindo, a fé no ouvir da pregação dos servos de Deus. Quando a gente está pregando a palavra, você está desenvolvendo a fé ouvindo. Ou seja, a pregação vem da fé. Cadê? A pregação da fé em Gálatas 3:2. A referência, né? Pregação da fé. E a fé vem pelo ouvir. Paulo fala em Romanos. O ouvir. Então, a gente desenvolve a fé por meio disso. Exercitamos fé na oração. Quando a gente ora, a gente cresce em fé. Você cresce em fé.
lendo a Bíblia, você cresce em fé, ouvindo a palavra de Deus, a pregação, você cresce em fé na oração. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida, Tiago vai continuar dizendo, é semelhante à onda do mar. Não pense que esse vai receber de Deus alguma coisa. Então tem que pedir com fé, pedir, orar. Exercitamos a fé em nossas vidas diárias, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2, 20. Então, viver pela fé é desenvolver a fé. A fé também tem esse caminho de desenvolvimento. Não vem somente entregue, prontinha, assim como você compra lá na Shopee, chega, Shopee. Chega, né? Não, tem aquela coisa que você vai ter que trabalhar, aquele bolo, né, Mara, que tem que fazer, que tem que, né? Tem que trabalhar, tem que bater a massa. Então, exercitamos a fé também em nossa partida deste mundo. Quando a gente morre, a gente está exercitando fé também, irmãos. Ou seja, todos estes morreram na fé, Hebreus 11, 13. Até quando morre, a pessoa está exercitando a fé. A fé, a gente exercita desde quando a gente crê até o dia que a gente morre. 2 minutos aqui, viu? Ver se eu consigo ler mais alguma coisinha aqui. Martin Lloyd Jones, que é esse grande pensador, teólogo no passado, que começou a trabalhar bem esse aspecto de fé e razão, e eu estou extraindo muita coisa aqui de artigos que eu li dele. Ele fala no texto de Mateus 6, 30, algo muito importante, muito interessante. Em Mateus 6, 30, eu não coloquei esse texto aqui não. Eu não coloquei isso aqui não, mas ele diz assim, ó, Mateus 6,30. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Se Deus faz isso, veste a erva do campo, né? A gente está lá, né, dona Neuza? Um abacaxi demora quanto tempo para nascer? 1 ano, né? 1 ano. E quando arranca, não, já era, não dá outro não, né? Tem que arrancar, né? Depende. Isso, nasce outro, mas tem que, né? Não? Mas demora 1 ano, né? Tem que ter fé, né? Então, mas se Deus pega a erva do campo e veste ela, como os abacaxis lá do terreno de dona Neuza, e das mangas gostosas que eu ganhei, né? Tá dando bastante manga. Quanto mais a gente, homem de pequena fé. O contexto aqui é Jesus está falando para homens que se sentiam deprimidos, homens e mulheres que se sentiam abatidos porque eram desfavorecidos socialmente. Então Jesus está olhando para essas pessoas e está dizendo, olha, pensem, Deus está vestindo a erva do campo e está dando alimentos aos pássaros. Quanto mais vocês, homens de mentalidade não trabalhada ainda, homens de pequena fé, homens que não cresceram cognitivamente, olhem para a vida e pensem. Pensem que vocês são mais do que o que vocês pensam que vocês são. Ele vai dizer que a fé é questão lógica. Jesus está dizendo aqui que a fé é questão lógica. Olhe para as aves do céu. Se ele está mandando você olhar, ele está querendo que você venha deduzir. Não é verdade? Olhe para as aves do céu e você vai deduzir. Você vai refletir. Então, às vezes, você não para na vida para refletir sobre as coisas, e quando você está refletindo, você vai crescendo sobre aqueles aspectos, né? Jesus está dizendo, para refletir. Refletir como Deus maravilhosamente faz as coisas, como Deus é soberano, como Ele entrega as coisas a nós. Então, realmente, se a gente não parar para pensar, a nossa fé não será desenvolvida. Se a gente não parar para pensar teologicamente, a gente não vai aprender coisas das Escrituras. Se a gente não parar para trabalhar a nossa mente, a gente vai continuar sendo meninos. Então, Martin Lloyd Jones diz que Cristo estava ali mandando o povo observar as aves do céu para fazerem as suas deduções. E para eu fechar, que eu acho que dá para eu fechar, uma outra coisa nas Escrituras que trabalha fé e razão, fé e mente, quer ver uma outra coisa, outro exemplo bíblico? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor que nós praticamos hoje de manhã é um ato de trabalhar a nossa mente, a nossa memória. O que ele diz?
fazer isso em memória de mim. Lembrem. Quando você lembra da cruz, quando você lembra de Jesus crucificado, você reflete isso e você cresce. Você amadurece. Façam isso lembrando de mim, trabalhando a mente de vocês. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Então, fé não é otimismo filosófico, tá bom? Não é ser otimista. Eu sou otimista, então isso é fé. Não é, não confunda fé com otimismo. Não é pensamento positivo, vai dar certo. Isso não é fé, tá bom? Porque esse pensamento positivo pode ser o que você apenas pensa ser certo, correto. Não é credulidade ingênua. Fé não é credulidade ingênua, porque credulidade é sinônimo de ingenuidade. Se você for olhar direitinho, fé não é credulidade ingênua. Fé também não é ilógica no improvável. Fé é lógica, não é ilógica. A matemática é certa da fé, vai bater certinho. E a fé é o que a Bíblia diz ser, e a fé diz o que a Bíblia diz, e a Bíblia nos chama a raciocinar sobre tudo o que ela diz. Meio filosófico, né? Mas é isso aí. A fé diz o que a Bíblia diz. Obrigado. Tem alguma dúvida? Foi ruim? Difícil? Na semana que vem a gente vai entrar mais em outros aspectos da questão da fé. Mas hoje foi para isso, para que você coloque no seu coração essa questão. Fé não é só volição, fé é razão. Fé trabalha os dois campos, os dois mundos. O mundo concreto e o mundo inconcreto, o mundo material e o mundo invisível. Existem coisas palpáveis e coisas que não são palpáveis. E você precisa crer da forma correta. De coisas sobrenaturais da fé volitiva. Ou coisas naturais, tangíveis, a fé da razão. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Estou até com vergonha de dizer isso para vocês aqui, mas eu vou falar, né? Se vocês quiserem o material, me peçam. E aí eu mando. E orem para que eu mande, porque eu já estou devendo um bocado de coisa a muita gente aí. Viu? Mas vamos orar. Senhor, obrigado por essa aula de hoje. É um assunto tão bom, Deus. E pensar sobre fé e razão é algo que muitas vezes a gente não chega nesse caminho. Mas nos ensine, Senhor, a entender que é um caminho bíblico e que nós precisamos desenvolver o nosso raciocínio para entender a Tua palavra, os aspectos que ela tem, e assim, Senhor, saiamos deste ponto de homens de pequena fé para homens de fé madura. Nos ajude, Deus, nos dê sabedoria e ajude os irmãos a compreenderem essas coisas, faça com que eles cresçam. E me ajude, Senhor, a esclarecer estas coisas também e os irmãos que estarão me apoiando e me ajudando neste processo da Escola Bíblica de Férias. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu?